O dia 12 de março de 2002, durante uma missa comum em uma pequena igreja no interior do Chile, 23 pessoas desmaiaram ao mesmo tempo. Ninguém conseguiu explicar o motivo. Não havia gás, não havia fumaça, não havia pânico. O mais assustador, todos acordaram, mas nenhum deles jamais falou sobre o que viu. Esse é o caso da Igreja de Pedra Alta, um lugar que talvez você nunca devesse conhecer. A cidade se chama Pampa de Luna, um vilarejo isolado, quase esquecido entre as montanhas secas da região central do Chile. Em 1997, uma igreja foi construída lá por um grupo de missionários. A população era pequena, mas extremamente devota. Nada de anormal até o ano de 2002. A missa das 19 horas começou como sempre. O padre Nicolás celebrava. Havia cerca de 40 fiéis. No momento da consagração, quando o padre levanta a hóstia, as luzes da igreja piscaram. O ar ficou denso. Algumas pessoas relataram um cheiro como de ferro queimado. Foi então que, quase como se estivessem sincronizadas, 23 pessoas caíram, todas ao mesmo tempo. Sem gritos, sem pânico, apenas desmaiaram. O padre tentou continuar, achando que era algum tipo de mal-estar coletivo, mas quando viu os olhos abertos e fixos de alguns dos desmaiados, interrompeu tudo. Ambulâncias foram chamadas, a polícia também. Mas ninguém encontrou causa física nenhuma. Pressão normal, ritmo cardíaco estável. Todos acordaram cerca de 15 minutos depois, em silêncio. Um por um, os desmaiados foram interrogados, mas todos diziam o mesmo: não me lembro de nada. Ou então, prefiro não falar. A esposa de um dos homens que desmaiou relatou que ele acordou com lágrimas nos olhos e passou 3 dias sem pronunciar uma palavra. Outra mulher simplesmente deixou de frequentar a igreja, vendeu tudo e foi embora da cidade. As autoridades locais disseram que poderia ter sido algum gás invisível vindo de rachaduras nas paredes antigas. Especialistas descartaram. Nada tóxico foi encontrado. Teóricos religiosos acreditam que foi uma manifestação espiritual intensa demais para a mente humana compreender. Outros dizem que foi um ataque demoníaco coletivo. Um ex-missionário chegou a declarar que coisas estranhas já haviam acontecido ali, mas sumiu da mídia semanas depois da entrevista. Um jovem da cidade registrou a missa em VHS. Ele afirmou que as imagens mostram algo atrás do altar, segundos antes das pessoas caírem. O vídeo foi levado pela polícia, mas nunca foi divulgado. A única cópia que se sabe existir foi vendida na Deep Web por mais de US$ 7.000, segundo investigações de 2006. A Igreja de Pedra Alta foi fechada em 2003. O prédio continua em pé, mas está lacrado com cruzes e placas em espanhol que dizem: "No hablas lo que Dios ha sellado". A cidade ainda existe, mas ninguém fala da igreja. Ninguém passa perto à noite. O que realmente aconteceu naquele dia? Um surto psicológico coletivo? Uma interferência espiritual? Ou algo que o ser humano ainda não consegue compreender? O fato é, as pessoas viram algo e decidiram nunca contar. Depois do fechamento da igreja, o que se espalhou foi apenas o silêncio. Mas para quem conhece Pampa de Luna, é impossível ignorar os olhares. Os mais velhos mudam de assunto ao ouvir o nome da igreja. Os mais jovens são proibidos de se aproximar. Alguns contam que seus avós fizeram um pacto informal: nunca mais pisar lá, nunca mais mencionar o que aconteceu. Mas, em 2011, algo voltou à tona.
Um grupo de exploradores urbanos decidiu visitar igrejas abandonadas no interior do Chile. Filmavam tudo para um canal pequeno no YouTube. Ao entrarem em Pedra Alta, as imagens ficaram sem som. Os arquivos foram corrompidos. A lente da câmera embaçou, mesmo sem motivo. Eles voltaram assustados, mas um deles sentiu algo diferente. Disse que teve um sonho lúcido naquela mesma noite. Sonhou que estava de pé no altar, olhando para dezenas de fiéis de olhos totalmente pretos. No fundo da igreja havia um homem, de terno, sem rosto. Ele sorria. Esse relato foi postado em um fórum de mistérios. O autor foi zombado, mas o post ficou marcado por algo estranho. Nos comentários, outros 4 usuários relataram o mesmo sonho, na mesma semana após ver o vídeo. Coincidência? Talvez. Mas em 2013, o vídeo original foi removido do canal. O canal foi deletado e todos os envolvidos sumiram da internet. Nenhum story, nenhuma resposta. Perfis congelados. E então vieram as cartas. Em 2016, uma mulher que dizia ser filha de um dos desmaiados escreveu em um fórum espanhol de relatos sobrenaturais. Ela contou que seu pai faleceu naquele ano e, antes de morrer, deixou um bilhete. O conteúdo era simples. O bilhete dizia: "Eu vi e preferi carregar isso em silêncio. Mas ninguém deveria ver aquilo. Ninguém. Se você algum dia for lá, queime tudo. Não entre. Não deixe ninguém entrar." Junto do bilhete estava um crucifixo quebrado, com marcas de queimadura na madeira. Segundo ela, seu pai nunca teve nenhum problema de fé. Nunca se afastou da igreja. Mas também nunca mais voltou a falar da missa de 2002. Em 2018, um geólogo independente fez uma análise do terreno onde a igreja foi construída. Sem buscar nada espiritual, era apenas um estudo sobre erosão e instabilidade sísmica. Mas ele encontrou algo curioso: uma fenda subterrânea diretamente abaixo do altar. Segundo ele, aquela fissura parecia não natural, como se tivesse sido aberta e não formada por falha geológica comum. Ele afirmou em entrevista que o solo vibrava de forma estranha, mas o estudo nunca foi publicado. 2 meses depois, ele abandonou o projeto. Nunca explicou por quê. Hoje, passados mais de 20 anos do acontecimento, Pampa de Luna é uma estrutura fantasma. Sem missa, sem som, sem passos. Alguns moradores juram ouvir barulhos dentro da igreja à noite. Outros dizem ver luzes piscando pela janela, mesmo com o local lacrado. Mas a maior parte da cidade apenas finge que ela não existe. E então fica a pergunta: o que foi visto lá dentro? O que é capaz de deixar 23 pessoas inconscientes e mudar suas vidas para sempre? Por que todos escolheram o silêncio? Será que alguém viu algo que a mente não suportaria entender? Ou será que naquele dia um portal se abriu? Um portal para algo que só pode ser suportado por quem está preparado ou completamente cego pela fé? Talvez nunca saberemos. Mas a igreja continua lá. E a placa ainda firme na madeira. No abras lo que Dios ha selado. Talvez não seja apenas um aviso. Talvez seja a única coisa que mantém o que está lá dentro, do lado de dentro. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido o mesmo arrepio que muitos sentiram ao ouvir essa história. Talvez você também tenha enxergado algo entre as linhas. E se viu algo que ninguém mais viu, comenta aqui embaixo: "Eu vi."
E se quiser continuar explorando o que ninguém mais tem coragem de contar, se inscreve agora, porque tem muita coisa por vir. E algumas delas você talvez deseje nunca ter descoberto.